Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos falar hoje na nossa frente C, né? A frente C. Vamos falar hoje da parte de radiciação, certo? Radiciação. E para falar disso, vamos dar uma lembrada da potenciação que a gente viu há 2 semanas atrás. Fizemos exercícios disso na semana passada, vocês me entregaram tarefa de potenciação. Mas por que nós vamos lembrar? Porque potenciação depende, a radiciação depende exclusivamente da potenciação. Uma é continuidade da outra, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar, potenciação. O que a gente tem? Propriedades e expoente inteiro e expoente negativo. Radiciação, a mesma coisa, expoente fracionário e as suas propriedades. Então isso é o que nós vamos falar agora. Então vamos lembrar, potenciação, o Azinho, esse númerozinho aqui é a base, esse Xzinho é o expoente B, é o resultado chama-se potência. Então, quando a base é positiva, o resultado é positivo. Quando a base for negativa e o expoente for par, o resultado é positivo. Quando a base for negativa e o expoente ímpar, o resultado é negativo. Olha lá, 2 exemplos. Expoente par com potência negativa, menos 3 elevado à quarta, menos 3 vezes menos 3, 4 vezes, menos com menos mais, fica positivo, 3 à quarta, que é igual a 81. E o menos meio, por exemplo, ao cubo, menos com menos, vai dar menos, e meio ao cubo, menos 1/8. Só um lembrete, isso aqui a gente já viu. Produto de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, aí nos exemplos. Terceira propriedade, potência da potência. A elevado a m, depois elevado a n, a elevado a m vezes n. O exemplo aí embaixo, 3 ao quadrado e depois elevado ao cubo, 3 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Potências de um produto. Então, um produto de 2 fatores elevado a um expoente só, a gente coloca os expoentes separados e os dois elevados à mesma potência. Olha lá, 5 vezes 4, 20 elevado ao quadrado. 20 elevado ao quadrado é 400 o resultado que a gente tem. Potência de um quociente, a mesma coisa, 4 nonos ao quadrado. Eu coloco o expoente para os dois, para o de cima e para o de baixo. Tudo bem? Para o numerador e o denominador. Então aqui o expoente negativo, que é a regra de potenciação, ele inverte a base, fica 1 sobre A, invertendo a base, elevado ao expoente positivo, 1 elevado a qualquer número é 1, e o A elevado a N é A elevado a N, como nós temos o cálculo. Então 3 elevado a menos 2, o negativo inverte a base, vira 1/3 elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Menos 3/5 elevado a menos 1, ele inverte a base, não troca o sinal. Então negativo inverteu, ficou 5/3, permanece negativo, elevado a 1, permanece menos 5/3. Okay? O expoente, a operação inversa da potenciação, é a radiciação. Isso aqui é o que a gente vai ser o nosso objeto principal de estudo. Então, o que a gente tem? N vai ser chamado de índice da radiciação. A é o valor do radicando, é aquele que nós estamos extraindo a raiz. E B é a raiz, é o resultado disso daqui. Esse símbolo aqui é o símbolo chamado radical, que vem o nome de radiciação. Esse símbolo aqui é o símbolo de radical. Tudo bem? Então nós temos uns exemplos aqui, raiz quinta de menos 32, é raiz quinta de menos 2 à quinta. Quando esse número for igual a esse, eu posso cancelar, o resultado é menos 2. Ok? Por quê? Porque menos 2 à quinta é menos 32. A mesma coisa, fazendo o cálculo aqui, a gente chega na raiz cúbica de 0,08. Regrinhas. Nesse nosso cálculo que nós temos, na raiz n de A é igual a B, existem 2 coisas que a gente tem que se atentar. Primeiro, se o n for um número par, se esse índice aqui for par, só existe raiz de número positivo. E esta raiz será positiva. Raiz quadrada de 4 é 2. Cuidado! Não é mais ou menos 2, César? Não, não é mais ou menos 2. O mais ou menos é da fórmula de Bhaskara. Ele vem antes, o mais ou menos está antes. Mais ou menos a raiz do delta. A raiz do delta tem que ser número positivo, porque se for negativa não tem solução da equação do segundo grau. Então aqui é exatamente isso. O mais ou menos estando fora da raiz, beleza, dentro da raiz não posso trabalhar, certo? Então dentro da raiz, olha o caso do último exemplo aqui, raiz quadrada de menos 16. Se fosse 16 seria 4, menos 16 não existe. Então esse símbolo E ao contrário cortadinho significa isso. Não existe raiz de índice par de número negativo. Raiz de índice par de número positivo é positiva. Isso existe e está valendo. Beleza? Se o N for ímpar, o índice ímpar, agora existe de qualquer número.
Se o A for positivo, se esse valor for positivo, o resultado, a raiz, o B, será positivo. Então, ó, raiz cúbica de 8, 2. Raiz quinta de 243, 3. Beleza? Se o N, o valor de A, for negativo, e esta raiz B será negativa. Certo? Esta raiz B será negativa. E esse I está errado aqui, né? Se o número A for positivo, esta raiz B é positiva. Esse E abole. Esquece que ele tem aí. Certo? Bom, voltando aqui. Raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Raiz ímpar de número negativo, negativo. Raiz ímpar de número negativo, negativo. Por que é menos 2? Porque esse resultado, quando elevado à quinta, dá menos 32. Certo, gente? Então a relação é sempre essa. Raiz de índice par de número positivo existe. Qualquer valor, desde que ele seja positivo. Raiz de índice ímpar de número positivo é positiva, de número negativo é negativo. Existe dos dois. Beleza? Vamos aqui falar do expoente fracionário, que é uma propriedade de potenciação. A elevado à fração é a raiz n de A elevado a m. Esse n não pode ser um número zero. Então aqui o índice da raiz é número positivo, é número natural. O expoente pode ser negativo sem problema nenhum. Ok? O expoente da base. Então, por exemplo, 4 elevado a meio, raiz quadrada de 4, o 2 não precisa aparecer. Sempre que tiver raiz quadrada, o 2 não aparece. Raiz que está sem índice é sempre raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. 1 nono elevado a menos 3 meios. O menos inverte a base, fica 9 elevado a 3 meios. Transformo isso em radical, o denominador é índice, o numerador é de dentro. Raiz quadrada de 9 ao cubo. 9 ao cubo, 9 vezes 9 é 81, vezes 9 é 729. Raiz quadrada de 729 é 27, que é o 3 ao cubo, como a gente observou aí. Ok? Primeira propriedade de potenciação. Produto de raízes de mesmo índice. Mesmo índice e radicais diferentes. Mantém um índice e multiplica os radicandos. Raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3. Raiz quarta de 2 vezes 3, raiz quarta de 6. Ok? A mesma coisa vale para divisão. Divisão de radicais de mesmo índice. Mantém um radical só e divide os dois números que estão dentro da raiz. Como no exemplo, raiz cúbica de 6 por raiz cúbica de 2, uma raiz cúbica só, de 6 por 2, que é 3. Raiz elevado a um expoente. Quando eu tenho uma raiz elevado toda ela ao expoente, esse expoente vai para o radicando. Então ele vai jogar para o valor numérico que está no radicando. Por exemplo, raiz cúbica de 2. É como se fosse a gente multiplicar raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2. Primeira propriedade, raiz de mesmo índice, mantém a raiz e multiplica os dois. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. E aí aparece aqui. Então esse número vai multiplicando o radical. Aqui tem o expoente 1. 1 vezes 2, ele multiplica, fica com 2 aqui no meu índice. Tudo bem? Agora, raiz de raiz. Quando eu tenho raiz de uma raiz, eu conservo um radical só e multiplico os índices. Raiz cúbica da raiz quinta. É raiz 15ª potência de 3. Certo? Isso são propriedades que a gente tem de potenciação. Observe que nós só falamos propriedades de potenciação e principalmente, eu vou voltar um pouquinho, aqui nessa tela, só de produto de raízes de mesmo índice. Não existe produto de raízes de índices diferentes. O que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar essas raízes para mesmo índice. Isso a gente faz ao vivo na nossa aula amanhã. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!